quando a gente recebeu a notícia, né, não foi dada pela minha obstetra, foi dada pelo profissional que estava fazendo a ultrassonografia, porque foi ele que detectou, né, na TN alterada, então ele que fez o pedido de exame. Então, quando saiu, é isso que eu tô falando, eu acho que a hora da descoberta, a hora como é passada isso é primordial. A hora da notícia que a gente fala, Porque, né? O momento da notícia. Muito, porque o médico, ele é considerado uma autoridade. E a gente, inconscientemente, a gente acata o que a autoridade fala. E como a gente não convive, né, eu não convivia com ninguém com síndrome de Down. Vocês tinham se mudado para São Paulo, eles eram do Rio, né, se mudaram para São Paulo, então assim, a gente não via o Chico, assim, esporadicamente. A gente chegou com ele no Rio, lembra? Quando você fez o book dele com um aninho. Com um aninho. Então, assim, depois a gente não tinha mais tanta convivência, assim, porque você estava em São Paulo. Então, eu fiquei, assim, muito chocada pelo que o médico falou comigo, né? Primeiro porque ele foi dar a notícia via telefone, que eu já achei isso péssimo. Que não se faz isso, né? É um olhar de falta de empatia, de amor total. Ao próximo, de um momento ali delicado, que você vai ter algo pra falar, que pode vir junto com aquela síndrome. Sim. Não que, né? Pra gente, mãe, né, Nila? Pra gente são filhos, a gente sabe disso. A gente vai amar de qualquer jeito. Amamos de qualquer jeito, né? Mas é delicado. Mas é como você pode receber uma notícia como um fato, né? Que aí você tem que se programar para aquilo, para poder receber da melhor forma, ou como uma sentença, né? A gente recebeu como uma coisa muito ruim, porque ele tentou ligar para mim, eu estava fotografando, a minha mãe achou melhor não interromper a sessão. E aí ele ligou pro meu marido, e aí pro meu marido ele falou, olha, Renato, realmente tem a trissomia 21 e tal, eu não sei o que você e a Nila estão pensando, mas assim, em outros lugares, até difícil de falar, não vou chorar, mas assim, porque eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acredito que eu sempre vou ser a favor da vida, né? Então é muito difícil receber de um médico que você pode interromper sua gestação. Então você vai matar o seu filho porque ele veio com algum tipo de deficiência. E ele falou, olha, você pode levá-la para Portugal, você tem alguns países que esse tipo de intervenção é legalizada e não vai ter problema nenhum. E aí o Renato desligou o telefone. E ele foi me buscar no estúdio porque eu estava muito sem chão, isso minha mãe já tinha conversado comigo também e tal. E o Renato tá, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei, Renato, não tem o que fazer, a gente vai ter, porque já tá aqui, eu já sinto, imagina, eu já tava já com 12 semanas, mais 40 semanas, eu já 16 semanos, 4 meses. Pra mim já era minha, já sabia que era menina, que eu já tinha feito a sexagem e tal. Eu falei, não vamos tirar e tal, fomos pra casa. Aí uma pessoa muito próxima da família dele também resolveu revelar que tinha feito um aborto entre uma criança e outra, que tinha vindo com uma deficiência e que a vida seguiu. E eu achei péssimo, absurdo falar um negócio nesse momento pra gente, porque podia influenciar pra uma coisa ruim. E aí nessa coisa toda que estava acontecendo, eu falei, Renato, liga pro Calazans, cara. O Calazans é o seu marido, né? Que a gente fala Calazans, mas é Alexandre. Alexandre, pai do Chico das Marias. E aí eu falei, cara, liga pro Calazans, vamos saber como é que é a vida do Chico, cara. O Chico tá com 3 anos, né? Vamos saber como é que é o dia a dia dele e tal. E aí eu lembro que o Renato botou no Viva Voz, assim, pra eu ouvir o que o Alexandre tava falando, né? E aí a primeira coisa que o Calazans falou, que o Renato falou, olha, a Nila tá grávida e tal, e é uma menina, e pô, Calazans, vai vir com síndrome de Down, a gente tá meio perdido e tal. Aí o Calazans, a primeira coisa que o Calazans falou, foi assim, Renato, não se sinta amaldiçoado, você está sendo abençoado. E começou a falar que o Chico só trouxe coisas boas para a vida dele, que o Chico era uma criança completamente normal, que... Aí ele falou um negócio que eu nunca esqueço, assim, ele falou assim, cara, talvez a Alice, ela demore um pouco para andar, mas ela vai andar, talvez a Alice, ela demore um pouco mais para falar, mas ela vai falar no tempinho dela. Talvez demore mais para correr, mas ela vai correr, cara, é normal, é só no tempo dela, sabe? E aí começou a falar que ele evoluiu espiritualmente 1000 vezes depois que o Chico veio, que ele é uma pessoa muito mais feliz e tal.
E, cara, como eu recebi essa ligação, né, que a gente conversou com o Calazans, parece que as coisas clarearam, assim, sabe, pra gente. Então, ontem a gente estava conversando, a gente estava comendo uma pizza e eu olhava pro Calazans, eu fechava o olho e só lembrava da voz dele. E a gente falei até isso na hora, eu falei, caraca, Calazans, você não tem noção que talvez pra você tenha sido só mais uma ligação, né, pra ajudar e tudo. Mas ressignificou muita coisa pra É o que gente. eu falo, Nila. A gente pode ressignificar essa família escutando, trocando experiência, porque eu acho que ressignificar e ter empatia pelo aquele momento da tua descoberta é o que a gente precisa como família. E eu não falo só como ONG, eu falo como mãe de 3, você mãe de 2. É isso que a gente precisa na sociedade, ressignificar esses momentos dentro do que a gente tem, né, quando a gente recebe. E eu acho que a busca, ontem eu falei pra você, é a gente criar isso na sociedade. É isso que a gente precisa, meu. meu. Demais. E assim, eu vejo a Alice, eu vejo a Alice hoje. Eu tinha tanto medo. Outro dia eu fiz um post no Instagram, no Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu falei, filha, me perdoa todas as lágrimas que eu derramei durante a sua gestação, porque senão a mamãe não sabia o que estava vindo. Então a mamãe tinha medo. E aí eu falo, cara, se eu soubesse tudo que eu sei hoje sobre a trissomia, eu não tinha derramado uma lágrima. Eu tinha só me preparado, porque realmente é uma criança que ela vai precisar de mais estímulo do que uma criança... De um pouco mais de um olhar médico. Não típica, né? Sim. Então vai precisar, no seu caso, né, que veio cardiopata, que teve... Ele tem a caixinha de comorbidades, Chico. Alice não, Alice ela só veio, Alice só tomou porão, Alice só veio com a tireoide alterada e muito pouca. E então, assim, prematura extrema, né, de 30 semanas. Nasceu com 30 semanas, mas assim, ainda teve isso, ela nasceu de 30 semanas e ela nasceu perfeita. A minha filha só ficou na UTI pra pegar peso, então assim... Eu lembro quando a gente se falava, quando eu te ligava, quando ela tava na UTI. Então, assim, ela não teve nada. É uma criança que ela tá no colégio, ela tem um grupo de amigas dela. A professora fala que ela parece uma adolescente, que ela brinca o tempo todo, anda igual uma adolescente, mexe no cabelo, ela toda metida. Tem um grupo de amigos dela que são crianças típicas, ou seja, ela tá super inclusa no colégio onde ela tá. O cognitivo dela é ótimo, ela consegue entender tudo. Tem um tempinho dela, demorou pra andar, mas andou, agora corre, agora é difícil pegar ela, porque vive correndo. Ela chegou lá em casa, ela tava a fim de dormir, ela subiu na cama da Maria Clara, pegou a colcha, deitou, pegou a naninha e deitou. A tal da autonomia, eu gosto dessa hashtag, né? A tal da autonomia, é isso. É essa busca que a gente precisa, é o que eu falo, gente. Você nunca estudou com uma pessoa com deficiência? Eu nunca estudei. Talvez se eu tivesse estudado, eu não teria... É essa informação que eu acho que a sociedade precisa quando a gente fala, né, a diversidade, a inclusão, olhando não só para a síndrome de Down. Eu falo muito isso. Eu falo assim, gente, a gente tem que olhar para o diverso mesmo. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar. E a nossa experiência, Lila, como família, aspas, neuroatípica ou não, enfim, né? Mas é de a gente ter essa busca na sociedade, mostrar nessa convivência. Eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo. Não. Eu nunca soube que síndrome de Down não tinha grau. Muita gente... Todo mundo pergunta assim... mas o grau é leve? É a pergunta clássica, né? Não parece. O grau dela é mais leve, né? Então, não, gente, não tem grau. As pessoas falam, olha, não se sinta ignorante por isso. Eu também não sabia. Sim. Então é essa troca que eu acho que a gente precisa, é a busca. E eu acho que tem que ter uma reavaliação aí na formação desses profissionais de saúde. Tinha que ter uma cadeira para que eles pudessem estudar diversidades, né? Deficiência, para que uma hora dessa, que você imagina... Os educadores, Nila. Todo mundo, porque tem que ser reformulado isso. Por que ser diferente é ruim? Ele é diferente, então ele não tem direito a nascer. O padrão, né? Qual é o padrão que a gente busca? Aí eu falava assim pro Renato, eu lembro que eu falava assim, Renato, se a Bia, que está hoje bem, né, considerada perfeita, ela sofre acidente e por algum motivo ela fica deficiente, eu vou jogá-la no lixo? Você falou numa frase outro dia, eu estava conversando com alguém e a pessoa falou, Thaísa, todos nós envelheceremos. E vamos ficar deficientes. E podemos ter alguma deficiência. Como as pessoas com deficiência também envelhecerão. Pois é, dentro aí do que buscam na longevidade. Aí joga os velhos todo pro lixo. E joga os velhos pro lixo. Aí você teve uma deficiência adquirida ao longo da sua vida, como teve um corredor aqui que adquiriu a cegueira, né? E ele tá aí, é atleta paralímpico e tá aí na busca dele, meu. Sim. Na conquista dele, perdeu ao longo da vida, não nasceu com a deficiência. É muito lindo ver isso, porque é difícil a gente ver os pais se colocando como protagonistas dessa história. Então, eu gosto quando
tem, né, o Alexandre não tá aqui no dia a dia da ONG, é muito lindo ver como a gente pode influenciar a vida dos outros, ressignificar é uma palavra que eu amo, e eu acredito nisso. Aquele momento da dor da notícia, porque existe, a gente tem que respeitar. Porque a gente não espera, na verdade. A gente não espera. A gente tem aquele padrão na sociedade. E aí não dizendo, né? A gente mesmo tem um preconceito. Muitas vezes o preconceito vem da gente. Sim. Não, eu li uma vez, logo assim que eu descobri a trissomia, né? Que uma mãe fez uma carta, fez um texto, falando que era como se você tivesse planejado uma viagem para a Itália e no meio do caminho, no meio do avião, assim, falou assim, não, a gente vai para a França. É isso. E aí você começa a descobrir... Eu já li um texto desse, eu já li. Na internet. E aí a descoberta. A descoberta que a França é tão linda quanto a Itália, mas tem suas peculiaridades, as coisas diferentes, mas ela consegue ser tão linda. Então, assim, eu vejo a minha filha hoje e assim, eu falo assim, cara, minha filha é minha alegria, sabe? Ela e a Bia, eu vejo as duas brincando, o desenvolvimento dela, sabe? A forma como ela se comporta, como ela tá bem. Então, eu falo assim, cara, por que não? Por que não? E aí eu fico pensando nas pessoas que não tiveram a minha oportunidade, né? De não interromper, porque... a gente tem que dizer que a gente é privilegiada. Talvez não tenha preparado, talvez seja uma mãe solteira, que já não era uma gravidez desejada. Ou uma mãe de vulnerabilidade, que a gente sabe da desigualdade. E aí alguém fala um negócio desse, dá uma sentença dessa, a pessoa se assusta e aí interrompe a gestação. Olha o quanto que ela está perdendo, olha o quanto ela perdeu, que ela nunca vai saber o que ela perdeu, porque assim, é sua filha, cara, você tem que amá-la, ela não é acidente genético, ela é sua filha, sabe? E se você amá-la e incluí-la dentro de casa, aí já começa, né? Porque o nosso principal, o primeiro núcleo social é a família núcleo. É a família. Eu falo isso, Deus quer essa formação da família, seja ela qual formação for, ok? Mas a família núcleo, eu falo muito isso. Quando a gente cobra a educação inclusiva numa escola, porque a lei brasileira da inclusão, ela exige, a gente tem que olhar o que a gente acredita como família. Qual é a busca que a gente quer? Se a gente inclui dentro do nosso ambiente familiar, do nosso seio, as pessoas perguntam isso pra mim, Thaísa, a rotina do Chico e das Marias, eu falei, é uma rotina de convivência. Isso a gente leva para dentro de uma escola, para que aquela escola consiga ter informações e se capacitar para que aquela inclusão aconteça. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E é muito engraçado, porque assim, eu quando fui botá-lo na escola, eu fiquei muito apreensiva, assim, porque a gente não quer que o nosso filho sofra, né? Isso qualquer mãe, né, gente? Pelo amor de Deus, gente não quer, então, mãe leoa, né? Então, por exemplo, agora ela voltou depois da pandemia para a escola e a gente estava naquela dilema se vai para uma turma anterior ou se vai... Quase que a licença na gravação. Você vai para uma turma anterior ou você vai para uma turma da idade dela, né? E eu tava com muito medo da idade dela, porque ela tem 4 anos, então as crianças já estão falando mais, já estão correndo, já estão pulando, não. E ela ainda... Eu tinha esse medo. E eu falo assim, cara, será que as crianças não vão achar minha filha interessante e vão excluir a minha filha? E eu tava com muito medo, eu fui conversar com a pedagoga lá da escola. E ela falou assim, não, Mila, vamos manter na mesma idade e tal. E eu assim, poxa, passando mal já, liguei para os terapeutas, perguntei o que achava, e fiz uma reunião com o pedagogo, com os terapeutas. Não, ela tem que continuar, Alice consegue. E aí, no dia que eu fui fazer a reunião com a professora, né, depois de 6 meses aí, né, que ela voltou, a professora falou assim, cara, a Alice tá super inclusa. Ela tem os amiguinhos dela, tem as amigas prediletas dela, me deu os nomes se eu quisesse marcar alguma coisa com as mães, né? Sim. E vai, realmente, agora eu saio do parquinho, né, saio da escola dela, tem um parquinho na frente, a gente sai, brinca com as crianças, ela tá sempre enturmada, as crianças brigam para quem vai chamar a atenção dela, porque ela é na rede. Então, as crianças gostam disso, porque ela é toda líder, né, ela faz o que ela quer e tal, ela tem a personalidade dela muito forte e as crianças adoram. Então, isso é um alívio, assim, é muito grande de saber que a minha filha já mudou isso, né? Já tá mudando. É esse olhar de você conviver com o que é diferente e no futuro é o que eu falo, eles serão pessoas mais empáticas, mais amorosas, que vão olhar para o lado e falar, eu estudei com uma pessoa com síndrome de Down, eu estudei com uma pessoa com cadeirante, com uma pessoa cega, enfim. Bicho de 7 cabeças. E tá aí, é meu amigo, a gente conviveu, a gente tá junto, a sociedade vai olhar de forma mais fluida. É isso, se você pudesse deixar uma frase, eu adoro fazer essa pergunta, o que você falaria?
Pra quem? Pra quem tá grávida? Para quem tá grávida, para as famílias, ou para a sociedade, não sei, uma frase que lhe venha no coração. Cara, eu acho que o amor vence o medo, sempre o amor vence o medo. Então, e a gente tem sempre medo do desconhecido, né? O ser humano tem sempre medo do desconhecido. Então, ame, né? Ame seu filho acima da deficiência dele, ele é um ser humano. Você é responsável por ele fisicamente, espiritualmente por ele. Então, assim... Emocionalmente. Emocionalmente. Então, assim, ame seu filho, dê o melhor para ele. Acho que é isso. Eu fico vendo, sabe, Tata, a gente tem acompanhado várias coisas que estão acontecendo. Eu acho que agora lá na Inglaterra, né, eles estão aprovando uma lei para... Não só na Inglaterra, em muitos países da Europa. Islândia, né? Islândia tem baixo nível fala de com a boca nascimento. cheia que erradicou a síndrome de Down como se tivesse erradicado o sarampo, né? Exatamente. E eu tenho pena dessas pessoas, porque assim, elas não têm a informação que a gente tem, porque se tivesse, não faria um negócio desse. Porque elas realmente acham que é um estorvo, elas realmente acham que é um negócio absurdo, que vai acabar com a vida delas e tal, e não é. Então, por medo. Falta de informação, medo, aquele padrão, por uma série, por aquela vivência que ela teve na infância, dada pela, acho que tem uma série de questões, pelo governo em si. Só que eles esquecem, cara, que uma pessoa que faz um aborto, uma mulher que faz um aborto, ela nunca mais vai ser a mesma. Concordo plenamente. Eu duvido que uma mulher que interrompeu uma gestação, ela vai ser a mesma. Ela nunca vai ser a mesma. Eu lembro quando eu fui fotografar, quando o Chico fez 1 ano depois da cirurgia, você falou, tá, vem porque eu ia fazer teu parto. E eu lembro de você ter falado, ai tá, ele é tão lindo. E você olhava pra ele e é um book que todo mundo ama. E depois eu falei, nossa, Deus mostrando as coisas. E você fotografava, você falava, tá, ele é tão lindo. E daí ele não sentava ainda e a gente apoiava ele pra fotografar. E a gente deixou vocês bem espontâneos. Eu falei, não, faz tudo que você faz com ele pra gente pegar foto espontânea, rindo, brincando. E ele pegou um macarrão na boca e botou na boca. Às vezes eu falava, Thaís, e a gente encostava, eu morria de medo, Nila, ele pode tomar. E a gente fotografou e você falava, e aí depois você veio a Alice na sua vida. E o Francisco foi um conforto muito grande pra gente. E o Francisco de Deus, né? Foi um instrumento de Deus, era isso que eu ia falar. Como as coisas acontecem ali, vão mostrando. Não tem por acaso, né? Não tem por acaso. Gente, é isso. Nila, amiga. Obrigada. Mãe de 2, fotógrafa. Obrigada. Aqui com a gente, fazendo a ponte Rio-São Paulo. No Espaço Rede T21, que é um espaço de conexões, um espaço de rede. Essa casa é de todos, essa casa é para a sociedade discutir, a gente quer virar referência na discussão da inclusão e da diversidade. Se Deus quiser, eu acredito nisso. Vai sim. E tem um propósito nisso, né? Não Tamo foi junto. à toa que o Francisco veio para você, né?